Fala, meu povo! O assunto hoje é tremendamente polêmico, é um assunto mais do que atual. Nós vamos falar aí do que é a esquerda e a direita. É uma discussão aí que vem ganhando muita força, principalmente graças ao radicalismo, né? A extrema esquerda, a extrema direita, que eu acho completamente desnecessário, né, nesse momento, mas enfim. É claro que nós não vamos aqui, eu sempre deixo muito claro isso, nós não vamos aqui em um vídeo de 10, 12 minutos explicar tudo sobre o assunto, mas pelo menos é um shot de conhecimento ali para que as pessoas possam pelo menos ter uma visão, ter uma noção, ter uma base daquilo ali. Então, de onde que vem essa noção, né, de esquerda e direita? Isso aí, segundo a história, né, começou ali no século XVIII, no finalzinho, né, durante a Revolução Francesa. Né, o rei ele convocou a Assembleia Nacional e na Assembleia Nacional o clero e a nobreza eles sentavam à direita, então eles eram a parte que defendia a manutenção do status quo, né, defendia ali o rei. E a burguesia, por incrível que pareça, né, é uma coisa até interessante, a burguesia, que naquele momento representava o povo, né, a burguesia era aquele pequeno burguês, né, dono de um pequeno comércio, muito diferente do burguês de hoje, que é um empresário, dono de, às vezes, uma grande indústria. Naquele momento, o burguês era dono ali de uma pequena padaria, vamos dizer assim, ou um pequeno comércio, e os burgueses se sentavam à esquerda. Então ali começa, né, a divisão, uma direita mais conectada ao rei e uma esquerda buscando uma melhor igualdade social, né? E mesmo após a queda do rei, nós ainda permanecemos com essa disputa, né? Os girondinos, eles eram a favor da Revolução, mas de uma forma mais moderada, ainda mantendo ali alguma coisa do antigo regime, e os jacobinos tremendamente radicais, querendo uma mudança completa, eles sentavam-se à esquerda. Então é muito interessante, nós percebemos o início dessas ideologias, desses parâmetros, né? Uma direita mais ligada ao governo e uma esquerda mais ligada a mudanças sociais, né? A uma melhoria na vida de todo mundo. E aí nós temos ao longo do século XX uma mudança aí nessas perspectivas. Nós temos o início da Guerra Fria, e a Guerra Fria ela coloca em oposição dois lados. Então a esquerda ela foi tomada ali pelo comunismo, né? Porque o comunismo lá na sua base, lá na sua ideia, também tem essa noção de não ter classes sociais, de um mundo mais igualitário, sem a opressão do capital. E todo mundo aqui sabe que o capital, o dinheiro, realmente ele tem poder, né? E a direita ficou mais conectada ali ao mundo ocidental, ao capitalismo, às grandes empresas, aos Estados Unidos, né? E aí a esquerda ela toma até uma conotação muito ruim, né, no mundo ocidental, porque a esquerda ela passa a ser vista como alguém que apoia a União Soviética, alguém que apoia a China comunista, né? E essa questão da melhoria de vida, de um mundo mais igualitário, ela fica em segundo plano. Então, inclusive, durante a ditadura no Brasil, que era de direita, né? Se você era contra a ditadura, você era tido como comunista, como um assassino, porque você apoiava as políticas maoístas lá na China, de Stalin, enfim. Coisa que não necessariamente é verdade, né? Você pode ser um cara de ideias à esquerda do espectro político
e odiar e achar completamente equivocado a forma como o comunismo foi implementado na União Soviética e na China, e na verdade eles não chegaram nem perto do que é o comunismo de verdade. Foram ditaduras brutais e assassinas e mataram milhões de pessoas, né? Então nós temos que ter o discernimento de não rotularmos as pessoas simplesmente por se dizerem de esquerda ou de direita, porque senão você também vai rotular, né, quem é de direita como fascista ou como um apoiador da ditadura brasileira, e não tem nada a ver. Às vezes o cara é de direita pelo simples fato dele acreditar no capital, né, na indústria, no crescimento econômico do país, enfim. Então é mais ou menos essa linha aí. Então, ao longo da Guerra Fria, nós tivemos essa disputa aí de uma esquerda vermelha e uma direita mais capitalista, e com o fim da Guerra Fria, né, final ali da década de 80, a queda do Muro de Berlim, início da década de 90, junto com a globalização, sinceramente, do fundo do meu coração, essa noção de esquerda e direita, ela se tornou muito fluida, né? Ela meio que se perdeu ao longo da construção de, só no Brasil, quase 40 partidos políticos. Quase 40 partidos políticos. Então essa questão de esquerda e direita hoje é muito fluida, né? É muito nebulosa, o que é esquerda, o que é direita. No Brasil, por exemplo, nós temos a construção de algo que se chama centrão. O que é o centrão? É nítido, né? São partidos fisiológicos, partidos que ficam no centro, já estrategicamente, porque se o governo for do PT, eles se alinham ao PT, se o governo for do Bolsonaro, eles se alinham ao Bolsonaro, como vem acontecendo aí. Então o centrão fica ali aguardando quem vai ser o presidente para, em troca de cargos, evidentemente, dar o seu apoio ao executivo. Então, são quase 40 partidos políticos no Brasil, vários deles fazem parte desse centrão, e hoje afirmar o que é direita e esquerda é difícil, até pelo fato de você poder ser uma esquerda conectada ao lado social da coisa, que me parece claro, mas você pode ser uma esquerda de costumes conservadores, você ser contra o aborto, ou você pode ser uma esquerda progressista, uma esquerda liberal em termos de costumes, né? Uma esquerda que apoia o aborto, por exemplo. Você pode ser uma direita conservadora em termos de costumes e uma direita liberal, né? Então, são eixos que podem se cruzar. E hoje a esquerda ela se caracteriza como um grupo mais conectado à questão da melhoria de vida, das favelas, né? A direita mais ligada ao empresariado, à economia. Aí a esquerda alega no Brasil que o Brasil precisa diminuir a desigualdade social através de políticas públicas. Beleza, eu concordo. Mas a direita também diz que se o país melhorar economicamente, se as empresas lucrarem mais, nós teremos maior geração de empregos, melhoria nos salários e, naturalmente, também todo mundo vai melhorar. É uma tese também muito importante. Então não quer dizer que você é esquerda, que você é direita, que você é a favor da pobreza ou da desigualdade especificamente. A direita tem uma questão, talvez, de um nacionalismo maior, né? A própria ditadura brasileira era assim. A esquerda já pensa de uma forma um pouco mais regional, né? Em termos mundiais. Então, formar blocos, né? de países preocupados ali com a questão social, enfim. Então, tem algumas diferenças, mas ainda assim, eu acho que hoje essa noção de esquerda e direita, ela é um pouco difusa, né? Mas, enfim, o que nós temos que realmente nos preocuparmos é com a questão da extrema-direita, representada aí por grupos que defendem
a volta do AI-5, defende intervenção militar, né? A extrema-direita na Europa vem crescendo muito, ela é muito xenófoba, ela odeia os imigrantes, né? Isso realmente é preocupante, assim como também a extrema esquerda também, né, que é totalmente contra o capital, as empresas multinacionais. Isso também é uma ignorância sem tamanho, né? Então nós temos que ter cuidado com essas duas pontas, né? Tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. E aí, os alunos sempre me perguntam qual é a minha opção. Eu vou ser bem sincero. Talvez, se eu morasse na Noruega ou na Suécia, eu seria tranquilamente um cara de direita. Em qual sentido? Né? Talvez centro-direita. No sentido de que, em um país onde todos têm o direito de ter uma boa escola, de ter um bom emprego, de comprar uma boa casa, talvez realmente essa questão do capital empresarial faça sentido. Mas como eu sou brasileiro, nasci num país com milhões de miseráveis, milhões de pessoas analfabetas, milhões de pessoas na pobreza, milhões de pessoas que nascem em comunidades muito pobres. Eu sou um cara de centro-esquerda, né? Eu acredito que em toda política governamental deve estar presente a preocupação com a desigualdade e com a melhora de vida, né, das pessoas. Eu acho que o Brasil não pode nunca, em nenhuma medida que o governo tomar, se esquecer de melhorar a vida das pessoas que nascem em condições tremendamente desfavoráveis. Então, eu tendo a ser um centro-esquerda, mas dialogo com todo mundo. Eu acho que o empresariado é muito importante, gera emprego, gera impostos, sem nenhum tipo de radicalismo. Só não dá para dialogar com os extremos, né? Porque com os extremos não existe diálogo, né? Eles não estão afim de diálogo, eles não querem dialogar e nunca quiseram, nem a extrema esquerda, nem a extrema direita. Então ficam isolados em seus nichos, né, em seus grupos de WhatsApp, confabulando ali inúmeras teorias da conspiração, gastando energia ali com coisas que às vezes nem existem, e o que importa é todos nós juntos produzirmos um Brasil melhor, um Brasil com menos pobreza. Enquanto uma pessoa no Brasil passar fome, né, uma pessoa no Brasil morar em local de risco, eu acredito que ninguém vai ter a felicidade plena. Demorou? Então espero ter ajudado aí. Até a próxima. Foi um vídeo muito rapidinho, mas pelo menos para dar uma luz aí a todo mundo. Abraço do Clebinho.